E uma igreja que caminha, uma igreja que cresce, uma igreja que dá frutos, uma igreja que prospera, é uma igreja que tem o pastor segundo o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Um pastor que é escolhido segundo o coração de Deus. Porque ele, irmãos, um dia prestará conta do rebanho. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Os pastores velam por vossas almas e prestarão contas delas. O apóstolo Pedro, aquele que iniciou o pastoreio na igreja do Senhor, ele escreve na primeira carta, capítulo 5, versículos 3 e 4. Aliás, do versículo 2 ao 4 ele diz assim, o apóstolo Pedro: apacentai o rebanho de Deus. Isso aqui ele está escrevendo aos presbíteros, ou seja, aos pastores daquele tempo que tomavam conta da igreja. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Amém. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Uma preocupação daquele que tempos atrás ouviu do próprio Jesus a incumbência, a responsabilidade de tomar conta de um rebanho. Ele transmite aos demais presbíteros essa mesma preocupação de tomar conta do rebanho do Senhor. Amém. Amém. Porque aqueles que dispersam o rebanho do Senhor não ficarão impunes. É bíblico. Jeremias capítulo 23, versículo 1. O profeta Jeremias diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Os pastores são administradores do rebanho do Senhor. Amém, glória a Deus. Receberam de Deus uma incumbência de levar adiante à luz da palavra de Deus, de acordo com aquilo que ensina a palavra de Deus, a condução do rebanho do Senhor aqui na terra. Amém. Amém, glória a Deus. E quando ele diz assim, que velam por vossas almas, significa que eles têm cuidado, que eles oram, que eles sofrem, que eles choram, porque apacentar significa levar ao campo, cuidar, proteger. Glória a Deus. Essa é a função do pastor. Quando precisar exortar, ele faz com sabedoria. Deus de poder e glória. Pastor não tem a capacidade de separar joio de trigo, porque o dono da obra é o ceifeiro, o Senhor. Amém. Ele que tem a capacidade de separar o joio do trigo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor não separa joio de trigo, pastor não salva, pastor não condena, pastor administra, pastor aconselha, pastor ama, pastor cuida, pastor vai atrás. Deus de mistério, glória a Deus. Pastor tem zelo. São características de um pastor que lidera uma igreja que cresce. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque hoje em dia há muitos cegos
guiando cegos. O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 6, versículo 39, ele trata dessa questão de cegos guiando cegos. E o que acontece se um cego guia outro? Ambos caem no precipício. Por isso, a necessidade de que o pastor tenha ciência, tenha conhecimento, saiba aquilo que a palavra de Deus requer dele. Amém. Saiba os seus direitos, as suas obrigações, como se portar, como aconselhar, como conduzir. Glória a Deus. Porque o mesmo cajado que afasta o lobo é o cajado que traz a ovelha para perto. Amém. Amém. Glória a Deus. O mesmo cajado que às vezes precisa disciplinar é o cajado que aconselha, é o cajado que abraça, é o cajado que leva uma palavra amiga, é o cajado que se preocupa. Cajado não é para bater. O cajado ele afasta o inimigo, o predador, e traz a ovelha para perto. Glória, 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 glória a Deus. O problema dos cegos guiando cegos é que eles não entendem que o pastoreio começa de baixo. Amém. É por etapas. Quando na igreja primitiva havia a preocupação de Paulo com os neófitos, ou seja, com os novos na fé, significa que o neófito, aquele que é novo na fé, ele pode se ensorbeber, ser soberbo. É preciso uma maturidade espiritual, uma maturidade, um conhecimento de caminhada para poder pastorear um rebanho. É preciso começar de baixo. O pastor, eu não acredito que ele já tenha sido empossado pastor logo que ele aceitou a Jesus. Começou de baixo, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E agora que ele é pastor, acredito que ele trabalhe mais do que quando ele era cooperador. Porque pastor dá o exemplo. Em quantas passagens da Bíblia nós vemos Jesus dando exemplo? Em quantas passagens da Bíblia nós vemos Jesus instruindo através do exemplo? Amém. Glória a Deus. Porque também se pode instruir através do exemplo. Se eu não tenho o hábito de vir à escola dominical, eu não posso exigir do meu filho que venha à escola dominical. Se eu não tenho o hábito de ler a palavra de Deus, eu não posso exigir do meu filho que ele leia assiduamente a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Nós precisamos dar o exemplo. O pastor precisa dar o exemplo. Nos cultos, o pastor é o primeiro que chega, é um dos últimos que sai. Em toda oração, ele está aqui. Talvez alguns de nós, por algum motivo, não estejam, mas ele, dentro daquilo que Jesus requer, ele dá o exemplo. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, quem pode ser pastor? Se nós analisarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos entender que pastor precisa ter chamado. Amém. Pastor precisa ter chamado. Ministério precisa ter chamado. Pregador precisa ter chamado. Salmista precisa ter chamado. Tocador precisa ter chamado. Zelador precisa ter chamado. Porteiro precisa ter chamado. Para estar na obra do Senhor precisa ter chamado. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Precisa ter chamado. Oh, glória. Porque na primeira dificuldade que tiver, quem vai me sustentar é Deus. Amém. Todos quanto receberam como filho de Deus, os fez também serem chamados filhos de Deus, porque creram no seu nome. Então, precisa ter o chamado. Há muitos por aí
líderes, pastores que não têm chamado, porque somos mordomos e dispenseiros de uma obra que não é nossa. Nós fomos salvos para as boas obras que Ele nos confiou. Aleluia. Na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes na faculdade, na escola, quando nós incumbimos ou quando nós somos chamados a cumprir determinada tarefa, aquela pessoa que nos confiou a tarefa espera que nós a façamos. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Então, o pastor precisa ter chamado. Aleluia. Hoje em dia, não se pergunta mais o que é certo. Hoje em dia, se pergunta o que é que dá certo. Porque se nós perguntarmos o que é certo, nós somos obrigados a obedecer a palavra de Deus, a depender de Deus, a estar sob a supervisão de Deus. Mas quando nós nos perguntamos o que dá certo, nós deixamos de lado a dependência de Deus e passamos a confiar na nossa própria força. Há muitos líderes, muitos pastores que já não são dependentes de Deus. Não tem aquele jargão aí fora, em time que está ganhando não se mexe, né? Mas com a palavra de Deus é diferente. Com a obra de Deus é diferente. Muitas igrejas estão estabelecendo as suas próprias regras para pastores. A Bíblia deixou de ser a regra, e aí esquece aquilo que a Bíblia fala, aí se esquece aquilo que Jesus recomenda, aí se esquece aquilo que Deus determina, o que Deus abomina passa a ser normal, o que Deus rejeita passa a ser aprovado, e nós vemos muitos e muitos ministérios ruírem por causa disso. Porque o ministério que não faz o que é certo, que não leva em conta a literalidade da Bíblia, ele está fadado ao fracasso. A Bíblia, em toda e qualquer situação da nossa vida, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Amém. Muitos estão deixando a Bíblia e adotando a teologia. Se você conhece um ministério, se você conhece um pastor, um líder que está preocupado mais com o dinheiro do que com o rebanho, tenha cuidado. Porque ser pastor é ter um ministério. Interessante que lá em Efésios 4, quando ele trata da figura do pastor, ele trata também de outras figuras que compõem a liderança da igreja. Porque o pastor, ele sempre vai precisar de pessoas que o ajudem a conduzir a igreja, sendo ele a liderança da igreja. Glória a Deus. Apóstolos, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Oh, glória. Aleluia. Um corpo, um grupo. Os irmãos podem ver que quando o pastor vai em alguma empreitada, ele nunca vai sozinho. Normalmente quando ele está em algum trabalho, ele nunca está sozinho. Porque Deus disponibilizou homens para estarem ao lado dele, auxiliando na condução da sua obra. Amém. Então, Deus instituiu um corpo de obreiros para auxiliarem o pastor na condução do seu ministério. Essa liderança, ela torna a igreja forte. Aleluia, glória a Deus. E capaz de cumprir a sua missão. Amém. Ninguém governa sozinho. Graças a Deus.